Boa noite a todos. Tudo bom com todos? Friozinho gostoso, 22 graus, que coisa boa, né? Todo mundo com casaquinho quente, aquecendo. Muito bom. É um privilégio estar aqui hoje. O Somos Um, na pessoa do Paulo Sérgio, ele pediu para mim, para hoje aqui, eu contar para vocês o que Jesus fez na minha família quando eu o conheci, né? Glória a Deus, é um privilégio, né? A gente poder falar das bênçãos de Deus. A gente não pode se cansar de falar como Deus é bom e como Ele é maravilhoso e como a nossa vida ela toma todo o sentido quando Ele entra. Amém? Então, é nesse espírito que eu gostaria que você realmente abrisse o teu coração. Você também em casa, né? Todos aqui, você que está em casa, e que você hoje você pudesse se apresentar a Deus, você pudesse apresentar a sua família e deixar que o Senhor tome conta dela, que o Senhor verdadeiramente seja Senhor da sua vida e da vida da sua família, da sua casa. Amém? Então vamos orar, vamos pedir isso a Deus. Senhor Jesus, nesta noite, estamos aqui diante de Ti, é um dia especial, dedicado à família, porque, ó Deus, família é algo que Tu criaste, família é tudo de bom, e nós queremos, ó Deus, que a Tua vontade, que Teus propósitos se cumpram na nossa vida, na vida dos nossos amados, dos nossos familiares. Então, vem falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, peguei o papel errado. Espera aí. E a colinha está aqui, não é possível, né? Eu vou ter que pregar sem colinha? Não sou pastora Luísio. Está aqui. Hã? Está aqui, o óculos está aqui. Está ótimo. Gente, gostaria que vocês abrissem em João, capítulo 3, naquele episódio maravilhoso da visita de Nicodemos a Jesus. Queria que a gente pensasse que quando Jesus passa por nós, ou quando nós passamos por Jesus, quando nós vamos ao encontro de Jesus, porque, na verdade, gente, Ele está atento, Ele está olhando a todos, está cuidando de todos. O Senhor ama a todos. Amém? Agora, nós é que realmente, a gente fica vivendo a nossa vida, somos donos do nosso próprio nariz. Essa que é a verdade, não é? A gente, muitas vezes, desde pequenininho, a gente já começa a querer ser independente, a querer tomar nossas próprias decisões, a querer fazer tudo sozinho. E quando a gente tem um encontro com Ele, existe uma transformação. E esse homem, Nicodemos, ele era um homem que não era uma pessoa qualquer, ele era um dos principais judeus, ele era sacerdote, ele era rabi, ele ensinava a palavra de Deus. Então, era um homem consagrado a Deus. E ele, né, eu não sei se você assistiu aquela série que está passando agora, The Chosen, né? É interessante, eles colocam muita coisa que não está na Bíblia. Mas são divagações que o autor coloca, né, para poder completar. E ali naquele The Chosen, eles colocam o Nicodemos vendo alguns milagres que Jesus faz, e ele fica curioso. E ele quando tem a experiência ali da Maria Madalena, que ela foi liberta, ele fica muito tocado com aquilo. Então, ele fica curioso e vai atrás de Jesus. Eu não sei como é que foi. A Bíblia não fala, mas certamente ele viu algum acontecimento que despertou. E ele foi buscar Jesus. E quando ele chegou, ele começou a conversar com ele. E eu queria que a gente lesse, então, esse trecho aqui, do versículo 1 até o versículo 9. Tá? João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9.
que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, ele estava já vendo os sinais e estava reconhecendo que ele tinha sido enviado da parte de Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Vamos pular para o verso 13, só para a gente encurtar. Mas depois você leia em casa, dever de casa. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, quer dizer, ele está dizendo, quem é que desceu, né? Jesus, aquele que desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus, ele se fez homem, ele viveu entre nós, ele morreu na cruz para nos salvar. E ele fala dessa figura lá de Moisés, que lá no deserto, quando houve uma praga, Deus deu uma palavra para Moisés, que ele colocasse uma serpente levantada, e todos que olhassem para aquela cruz, onde estava aquela serpente, seriam curados. Aquilo era a figura do que aconteceria com Jesus, que Jesus seria crucificado. Então, Nicodemos era um homem que conhecia tudo do Velho Testamento, tudo que se passou. E então ele faz referência. Quando ele falou com Nicodemos, Nicodemos entendeu muito bem. Olha, assim como a serpente no deserto foi levantada, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, ele já está falando com ele, presta atenção. Ele ainda não tinha morrido, Jesus estava ali. Depois ele continua, vamos ler agora do 16 até o 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Então, a verdade é que, naquela ocasião, Nicodemos aceitou Jesus. Depois a gente lê em outros momentos falando sobre Nicodemos. Ele entendeu que ele precisava nascer de novo. E a minha vida com Cristo começou desse jeito. A minha irmã Lígia voltou dos Estados Unidos. A minha irmã Lígia, aos 18 anos, foi para os Estados Unidos, ficar 3 meses. Depois, a família que a recebeu a convidou para ficar lá. Ela fez prova para a faculdade, ganhou bolsa na faculdade, estudou lá durante 4 anos. E depois que ela se formou, ela voltou para o Brasil. Mas, nesses 4 anos, ela teve uma experiência com Deus. Ela nasceu de novo. E Deus deu uma palavra para ela, que ela voltasse para o Brasil para poder pregar para a família. Olha que coisa. Então, quando ela voltou, eu tinha 17 anos
E ela logo falou de Jesus para a Lenira, falou para minha tia Dalva aceitou Jesus, a minha irmã Lenira foi para um retiro com ela, e a minha irmã era uma menina muito, não digo triste, mas ela não era espoleta como eu, ela era mais quietinha, né? E quando a Lenira voltou do retiro, que eu não fui, a Lenira chegou com uma alegria interior, com uma paz, com os olhos brilhando. E eu disse assim, eu quero isso também. Eu não quis ficar para trás, eu quero isso também. Então, logo no domingo próximo, eu vim para a igreja aqui na Nova Vida de Botafogo, assisti o culto, fiquei impressionada com a intimidade com que os pastores falavam de Deus. Aquilo mexeu comigo. Eu digo, meu Deus do céu, eles não têm cerimônia. Eles falam com Deus como se Deus, né, tivesse aqui junto. Que liberdade é essa? Eu fiquei meio chocada, né? Mas gostei, assim, mas fiquei chocada. Aí vim para casa. No outro domingo, a Lenira foi batizada nas águas. Ela creu em Jesus. E o próximo passo, a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, seja batizado e serás salvo. Então, é o passo seguinte. Quando a gente tem a experiência com Deus, o passo seguinte é a gente se entregar, se batizar. Agora, meu contexto de vida era o seguinte, gente. Vou resumir, vou ver se eu faço assim, relâmpago. Minha mãe teve 4 filhos, meus 2 irmãos mais velhos. Depois teve um espaço entre nós de 6 anos, da Lígia para a Lenira, e de 7 anos para mim. Então, quer dizer, quando eu tinha... Aliás, para a Lígia, eu para a Lígia 6 anos. Quando eu tinha 6, a Lígia tinha 12 e meu irmão tinha 13. Então, nós moramos, eu e Lenira, na Paraíba, João Pessoa, até eu completar 6 anos e Lenira 7. Então, minha mãe veio para o Rio de Janeiro com 2 filhos e eu fiquei morando com a minha avó e meu avô lá. Meu avô era um homem que amava a Deus e conhecia as coisas de Deus. Ele não era evangélico, mas ele lia a Bíblia. E ele falava das coisas de Deus para nós, contava as histórias da Bíblia. Então, quando eu fiz 6 anos, o meu avô e minha avó vieram para o Rio. E simplesmente, gente, morávamos numa casa, 14 pessoas. Era a minha mãe com os 4 filhos e a família do meu avô e da minha avó, os irmãos da minha mãe. Por quê? Porque quando eu tinha 2 meses de idade, meu pai abandonou minha mãe. Ele saiu de casa, foi comprar cigarro e não encontrou o cigarro, não voltou. Ele não voltou. Então, nós crescemos, nós 4, sem pai. A minha mãe, quando ele foi embora, ele deixou tudo sem pagar. E a minha mãe, então, ficou sem casa, tiraram tudo dela. O oficial de justiça tirou tudo dela. E ela foi morar na casa dos meus avós. Então, vocês imaginem, quer dizer, eu não sofri isso, mas a minha mãe, ela deve ter sofrido muito. Mas a minha mãe, ela tinha um caráter assim, impressionante, porque ela nunca trouxe esse peso para nós, de tudo que ela passou. Ela nunca trouxe para nós uma palavra, graças a Deus por isso, né, de tristeza por causa do meu pai. Ela o amava muito, ela tinha uma expectativa de que ele voltasse. Ela não sabia se ele estava vivo, ele sumiu do mapa. Então, a minha mãe trabalhou, sustentou, criou 4 filhos. E nós morávamos numa casa, então, ali com meus avós e com meus tios. Em 1969, isso foi 68, um ano depois o meu avô morreu. E quando o meu avô morreu, ele teve uma experiência com Deus interessante. Deus falou com ele que ele tinha que escolher entre Jesus e Maria, que ele não podia ficar com os 2. E ele teve um sonho, que ele via 2 caixinhas assim, douradas, lindas, e no sonho ele escutava, essa aqui representa Maria, essa aqui representa Jesus. Você não pode ficar com os 2, você tem que escolher um. Ele disse, eu escolho Jesus. Então, quando ele acordou, ele falou para minha avó não entendeu nada, porque ela era muito mariólatra, né? Ela era muito devota, né? Devota dos santos, ela rezava para as almas, enfim.
E no dia que ele morreu, ele teve um sonho que ele se casava. E ele ficou muito feliz quando ele acordou. Ele disse, eu me casei. No sonho, né, ele estava casando com Jesus. E ele morreu naquele dia. Então, o meu avô, eu creio que já naquela época, ele já orava pela família toda. Eu creio nisso. Sabe? E ele morreu, minha avó não entendeu nada. Minha avó ficou zangada. Ficou zangada. Depois ela contou isso para a gente. E o tempo passou, então, a família toda sem valores, gente, sabe? Eram pessoas boas, mas que viviam no mundo e que havia aquela perda de valores, que eu prefiro não mencionar. Mas eu fui crescendo vendo coisas que não eram bíblicas. E aquilo ali, eu tinha uma tristeza muito grande. Na verdade, eu tinha vergonha da minha família. E eu estudava, eu era boa aluna, a Leni era boa aluna, né? Meu irmão também, todo mundo assim, todo mundo teve uma vida de conduta sem a gente se perder no mundo. Mas eu já jovem, já comecei a frequentar clube, baile, essas coisas assim, namorava, eu tinha uma vida do mundo, né? Mas graças a Deus, naquela época, as meninas se guardavam, né? Então, glória a Deus por isso. Isso foi importante para mim. Mas eu tinha uma tristeza. Sempre que me deitava, eu sentia um vazio no meu coração, não entendia o que era aquilo. E outra coisa, eu tinha algo que eu era muito agressiva com a minha mãe. Tudo a gente discutia. Ela dizia assim, isso aqui é um óculos. Eu dizia, não, é um monóculo. Ela dizia, isso aqui é acrílico. Eu dizia, não, é vidro. O que ela falasse, eu contradizia. Mas era uma coisa involuntária, sabe? Eu não sei, talvez até se eu, daquela época, tivesse ido a algum psicólogo, o psicólogo descobrisse. Mas depois eu me arrependia. Eu ia para ela, chorava, pedia perdão. Mãe, você me perdoa. Eu amava a minha mãe, mas eu não conseguia me submeter à minha mãe. Então, havia essas questões na minha vida. Mas eu era boa aluna, já estava quase indo para o vestibular, estudava inglês, dançava, namorava. Era uma vida normal, mas não era normal. Era uma vida anormal, gente. Era uma vida triste, uma vida sem propósito, uma vida em que os valores mais preciosos eu estava perdendo dentro de mim, porque eu via na vida da minha família coisas que não eram boas. Então, nesse momento, a Lígia vem, a Lenira se converte, e eu vim, então, para o batismo da Lenira. E no dia daquele batismo ali na Nova Vida, ela veio primeiro, e eu cheguei atrasada. Eu estava de calça branca, me lembro disso, estava chovendo muito, sem guarda-chuva. E eu dizia, meu Deus do céu, vou embora para casa, não vou para a igreja, vou ficar toda molhada. Mas eu disse, não, agora eu vou. Eu também teimosinha, eu disse, agora eu vou. Aí, quando eu cheguei lá, o batismo era antes do culto, então eu subi para a galeria, estava cheio, eu sentei na escada. E quando eu sentei na escada, as pessoas começaram a passar nas águas do batismo. Aí Deus me fez ver a minha vida, desde pequenininha. E eu me vi Deus cuidando, quer dizer, como Deus me protegeu, como Deus cuidou de mim. E todas as coisas que eu passei na minha juventude, episódios, e eu vi, meu Deus, Deus sempre cuidou de mim. E eu entendi que eu só buscava Deus quando eu precisava, quando eu sentia alguma barra pesada, eu clamava. Mas depois disso eu vivia a minha vida do jeito que eu queria. Aí o pastor Valmir pregou, né? Pastor Valmir Cohen estava pregando. Não me lembro o que ele pregou, mas eu sei que no final da pregação ele disse assim: se você que está sentado aí, se você quer entregar o seu coração para Jesus, fique de pé. Aí eu disse assim, meu Deus, mas esse pastor está falando isso. Jesus está no coração de todo mundo. Ele ama todo mundo. Aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, não, Luiziana, eu estou do teu lado, mas você não abriu o coração para mim. Você deixa eu ir até onde você quer. Você não abriu o coração. Então eu falei assim,
eu vou convidar Jesus para entrar no meu coração. Aí eu me levantei, quando eu me levantei, eu comecei a chorar, porque aí o Espírito Santo me deu convicção de pecado, convicção de que eu precisava de Jesus realmente. E duas coisas ali eu orei, foram minhas primeiras orações, porque eu era uma menina com a boca muito suja. Eu falava 10 palavras, falava 2 palavras, 8 palavrões, mais ou menos assim nessa proporção. Era verdade. Eu sabia me portar na escola, sabia onde estava assim, mas porque meu coração era muito revoltado, meu coração estava muito contaminado. E eu falei para Deus, meu Deus, se essa experiência que eu estou tendo agora é real, que o Senhor limpe a minha boca. Mas eu não sabia, o que eu estava pedindo era que Ele limpasse o coração, porque a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. E outra coisa, Senhor, eu quero mudar com relação à minha mãe. Eu não quero mais fazer assim como eu faço com minha mãe. Eu não quero mais contrariar a minha mãe. Eu quero ser filha de verdade. Sabe? Gente, aí eu chorei muito e eu senti como se saísse um peso de mim ali. O pastor fez a oração de entrega. Naquela hora, eu abri meu coração para Jesus. E depois eu entendi que eu estava aceitando Ele como meu Salvador, que eu estava recebendo a salvação, que eu estava recebendo libertação e que eu estava recebendo uma nova vida, que eu estava nascendo de novo. Vocês entendem? Foi uma coisa interessante. Eu quis Jesus e quando abri o coração, eu ganhei a salvação e ganhei tudo junto. O que aconteceu? Da noite para o dia, a minha boca ficou limpinha, mesmo. Minha boca ficou limpa. E eu mudei com a minha mãe. E um mês depois, a minha mãe já estava na igreja entregando o coração dela para Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, o que aconteceu? Né? O diácono Paulo Sérgio falou, o que aconteceu quando você aceitou Jesus? Primeiro, eu me reconciliei com Deus. Então, eu passei a viver uma vida com Deus, acompanhada com Ele, cada dia. Então, isso fez toda a diferença. Segundo, eu converti o meu coração para minha mãe. Eu aceitei a minha mãe. Gente, eu me aceitei, porque eu com essa lourice toda, com essa brancura toda, eu tinha um complexo. Eu ia para a praia, ficava no sol torrando, porque eu queria ser morena, queria casar com um homem bem mais moreno que eu, para que meus filhos não nascessem brancos, como eu. Porque eu tinha complexo de brancura, eu tinha mesmo. Tinha insegurança, eu era alegre e tudo, mas eu tinha toda uma instabilidade interior. Então, Jesus me fez me aceitar, me fez entender que Ele me amava como eu era. Eu me aceitei. E outra coisa, eu aceitei minha família, eu amei minha família. Eu tinha vontade de sumir daquela casa complicada. E eu amei a minha família, amei minhas tias, com todo o descontrole emocional que elas tinham. Amei minha avó, eu amei a todos, mesmo. Eu me entreguei para Cristo e Jesus me transformou. E quando Ele transforma a gente, Ele transforma nosso olhar. Então, já fica melhor. Mas não foi só isso, gente. O Senhor, Ele foi tocando cada vida ali. Cada vida foi se entregando. A minha mãe se entregou. A gente começou a frequentar a igreja. Os meus olhos da fé se abriram. Eu fui fortalecida por Deus. Aí eu quero falar de outra pessoa que teve um encontro com Deus também. Aí eu vou tornar a falar da minha família. Mas eu queria que você pensasse nisso. Que eu já estava com 17 anos. Já no próximo ano iria escolher minha carreira, iria, enfim, tomar um rumo assim na minha vida. E naquela hora eu tive um encontro com Deus. E aí Jesus me fez
me amar, me aceitar a minha família, amar a minha família e mudar a minha postura em relação à vida, porque aí eu tive esperança na vida. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, vamos lá. Assim, vamos ver primeiro 2 Coríntios, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda Epístola aos Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Então, queridos, não importa se eu tinha algum trauma ali por causa do meu pai, da ausência de um pai. Meu avô, que era uma referência de pai, morreu, eu tinha 7 anos de idade. Se eu tive algum trauma, Jesus tratou, Jesus sarou. Eu me tornei outra pessoa. A minha boca começou a trazer palavras doces, uma água limpa. Amém? Jesus transformou, eu me tornei uma nova criatura. E as pessoas que estavam à minha volta começaram a ser afetadas por isso. E essa mulher aqui, em João capítulo 4, ela teve uma experiência com Deus. Vocês lembram dela? Ela era uma mulher que tinha ido até a fonte buscar água. E ela foi buscar água num momento que não tinha ninguém buscando. Ela estava se escondendo, ela tinha vergonha da vida que ela levava. Ela não tinha coragem de encarar as pessoas. É a mulher samaritana, que todo mundo conhece. Então, aquela mulher, quando chegou ali no poço, Jesus veio junto, ele e os discípulos estavam com fome, os discípulos foram comprar comida e Jesus ficou ali. Quando Jesus chegou, pediu a ela, dá-me de beber. E ela falou para ele, mas como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Aí, aqui no capítulo 4 de João, verso 10, Jesus fala assim para ela, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí no verso 13, Jesus fala assim, quem beber desta água, da água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Foi essa água que eu bebi, gente. Foi essa água que eu experimentei naquele dia que eu me entreguei para Jesus. Foi uma água que me matou a sede. Eu tinha uma sede que eu não podia explicar. Por quê? Porque Deus nos criou para adorá-lo, para estar em comunhão com Ele. E nós, por causa do pecado de Adão e Eva, nós todos nascemos já afastados de Deus. E nós crescemos, nos tornamos jovens, adultos depois. E enquanto a gente não tem essa entrega a Deus, a gente sente essa falta, esse vazio dentro de nós, um vazio que só Jesus preenche. Não tem nada nessa vida, nem riqueza, nem diversões, nem realizações que preencham esse vazio. É só Jesus que preenche. E Jesus preencheu, Ele me deu a água da vida. Aí ela fala para Jesus, eu quero beber dessa água, né? Me dá dessa água. Ela era muito interessante. E aí ela começa a perguntar, mas onde é para adorar? A gente adora lá, aqui em Samaria ou lá em Jerusalém? Aí Jesus, não. Aí ele fala para ela, não é? No verso 23, ele diz assim, não, a gente tem que adorar de verdade, como verdadeiros adoradores, em qualquer lugar, que vai chegar esse dia, né? Verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus, eu sou e eu falo contigo.
Amém? E ela creu, gente, ela creu. Jesus falou, ela era uma mulher que teve 5 maridos, e ela estava vivendo com um homem que não era nem marido dela. Jesus perguntou, vai, chama teu marido. Ela disse para ele assim, não, eu não tenho marido. Jesus disse, é verdade o que você está falando, porque esse homem que está com você não é seu marido. Ela, meu Deus, ele é profeta, ele sabe da minha vida. E ele foi falando, e quando ele disse para ela, eu sou o Messias que estava para vir, ela creu. E o que é que ela fez? Ela correu e foi para a cidade. No verso 28, diz assim, ela deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura esse o Cristo? Aí você vira aí a página, no verso 39, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. E dizia a mulher, já agora não é pelo que dissestes que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Olha que coisa tremenda. Aquela mulher que era infeliz, certamente, ela vivia com um homem, mas ela não podia encarar o povo da cidade, ela tinha que ir escondida lá, pegar água. O que se passava na cabeça dela? Ela, naquele momento, ela teve um encontro com Jesus, Jesus transformou a vida dela. Né? Até nesse filme The Chosen, eles colocam que ela se casa com ele e recebe as pessoas na casa dela. Não sei, vamos pensar. Com certeza ela regularizou a vida dela. Com certeza Jesus fez algo na família dela, na casa dela. Porque ela não era mais aquela mulher, ela era uma nova criatura. E o que aconteceu? Eu era a nova criatura, Lenira, nova criatura, minha mãe. Gente, a minha avó, naquele ano, se entregou para Jesus. Ela acendia a vela para as almas. Ela teve a revelação de Jesus e ela chorava e ela dizia assim, meu Deus, o Neco me falou isso. Anos atrás, sabe quantos anos antes? 10 anos antes, ele disse que tinha que escolher Jesus, que Jesus é que era o caminho. E ele me disse que ele tinha sonhado, que tinha casado, e ele casou com Jesus. E ela chorava, e ela dizia assim, meu Deus, me perdoa, agora eu entendo. E minha avó parou de acender vela para as almas, parou de rezar o terço com feijão. E ela entendeu que ela só precisava adorar o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? E daí, queridos, a família toda, faltam poucos para se entregarem para Jesus, mas a família toda foi transformada para Jesus. Minhas tias, tios, a minha prima Vânia veio para minha casa naquele ano, se entregou para Jesus, eu e ela nos batizamos na mesma data, no mesmo dia. Ela voltou para Paraíba, os irmãos dela todos se converteram, a mãe dela se converteu, o pai dela, no final da vida, se converteu. Sabe, hoje ela lá na Alemanha, numa igreja, ela e o marido foram como missionários, ele como engenheiro trabalhando, agora os filhos estão lá na obra. Gente, quando Jesus entra na nossa vida, a nossa família é afetada. Amém? E quero dizer para vocês uma coisa mais impressionante. A minha irmã Lígia foi para o Nordeste, numa ocasião, e encontrou meu pai morando na casa da minha avó paterna. Minha avó paterna escrevia para minha mãe a vida inteira e nunca falou para ela do paradeiro do meu pai. A minha irmã Lígia encontrou meu pai lá. Meu pai vivia com uma menina, teve 5 filhos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Meu pai se converteu. Meu pai se converteu. E eu tenho 3 irmãs que servem ao Senhor, falta o meu irmão os meus irmãos caçulas de lá. Falta ainda ter experiência com Deus, mas as minhas 3 irmãs e os maridos estão na igreja servindo ao Senhor. Meu pai morreu no ano passado. O meu pai foi presbítero na igreja presbiteriana. Ele fez tudo errado,
Mas, no final, ele fez certo. Ele se arrependeu, entregou a vida para Jesus. Então, eu quero dizer para vocês isso, que quando Jesus entra na nossa casa, ele transforma tudo. Ele transforma a nossa realidade, ele nos dá esperança. Eu quero dizer para vocês que, assim como aquela mulher, ela nasceu de novo porque ela creu. Ela foi transformada, ela foi liberta, ela perdeu o medo das pessoas, ela pôde encarar as pessoas de frente, ela pôde ser ela mesma. Por quê? Porque Jesus entrou. E ela passou a compartilhar com todos do amor de Deus. E dessa mesma forma, eu entreguei meu coração para Jesus. Ele entrou no meu passado. Ele entrou no meu presente naquela ocasião, em 1979. Ele afetou o meu passado, porque o que eu trazia de tristezas, o que eu trazia de amargura, talvez, o que eu trazia de falta de fé, o Senhor tratou, ele cuidou do meu presente ali, e ele garantiu o meu futuro. E o que aconteceu? Eu me firmei na fé, me firmei em Jesus, eu tomei aquela decisão, eu vou esperar, vou namorar o meu marido, né? E aí esperei, conheci o meu esposo, pastor Aloísio. Nós namoramos 1 ano e nos casamos, e foi na ocasião que nós fundamos essa igreja. Vamos completar 39 anos de casados. E esse ano eu estou fazendo 40 anos de convertida, gente. 40 anos de convertida, né? Não, 1979, faz as contas. Fizemos 40 anos agora na Páscoa de convertida, para a honra e glória do Senhor. E o Senhor, então, me fez conhecer o Aloísio, nós dois nos casamos e nós criamos, quer dizer, formamos a nossa família no temor de Deus. E o Senhor tem abençoado até aqui. Né? No começo eu ia perguntar, eu ia pedir para você pensar assim. Eu botei umas perguntas aqui, não segui o script. Você já nasceu de novo? Com isso tudo que eu falei para você, você já abriu o seu coração para Cristo como seu Salvador? Se sim, como você era antes da experiência? Você era bem diferente, não era? Jesus te transformou. Jesus fez de você uma nova criatura, uma pessoa que está cada dia mais parecida com Jesus, não é verdade? Agora, se você ainda não nasceu de novo, eu queria perguntar para você, como é que você se sente diante da sua vida? Você é verdadeiramente feliz? Você se sente totalmente completo? Porque se você tem aí dentro um espaço que sempre você sente que está incompleto, é só Jesus que pode preencher. Esse Jesus que entrou na minha vida, esse Jesus que quer entrar no seu coração, que quer te abençoar, que quer te transformar, no nome de Jesus. O Senhor, Ele garante a nossa vida, é Ele quem sustenta. Amém? Para quem não conhece, nós tivemos 4 filhos, os nossos filhos todos aí, adultos, para a honra e glória de Deus, todos ouviram a palavra. Todos ouviram a palavra. E eu quero dizer para você, essa decisão da palavra sobre a palavra é individual. Já que estamos falando de família, eu quero dizer para você, ensine ao seu filho, não deixe de ensinar. A palavra de Deus diz assim, ensina a palavra de Deus ao seu filho, e ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Gente, se tiver um desviozinho, vai voltar. Amém? Porque o Senhor garante, é promessa dele. Então, eu quero dizer para você, quando a gente aceita Jesus, a nossa família é afetada, ela é abençoada. Agora, essa experiência é pessoal, cada um tem que ter. Então, quando as crianças estão debaixo da nossa responsabilidade, a gente ensina, mas eles terão que fazer a decisão própria.
mas o Senhor garante que se eles aprenderem, se você ensinar, eles estarão na presença de Deus, no nome de Jesus. Amém? O único que pode fazer a diferença, que pode trazer a paz, que pode trazer a bênção completa, é Ele. Deixa Ele entrar, deixa Ele fazer parte da tua vida, do teu coração, da tua família, no nome de Jesus. E eu queria dizer para você, que você colocasse aí no chat os motivos de oração sobre a sua família. Não deixe de colocar. O Paulo Sérgio e a Cláudia estarão aqui já para orar por você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para terminar. Em João 16, 33, Jesus disse assim, João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Jesus venceu o mundo, queridos. A palavra de Deus diz que Ele nos deu a sua paz. E Ele fala também que Ele nos deu a paz dEle, e a paz dEle não é como a paz que o mundo dá. É uma paz incondicional. Uma paz que não depende das circunstâncias. Eu não posso dizer para você, pronto, Jesus entrou na minha vida, nunca mais tive problema. Isso não é verdade. Todos nós passamos por aflição, por dificuldades. Mas eu quero dizer para você, o Senhor nos reveste da sua paz. Ele nos fortalece, Ele nos dá fé para a gente poder prosseguir e a gente ter a vitória. Todos vocês, ou a grande maioria, sabe desse momento que nós passamos com Isaac. No dia 30 de junho, não é isso, Débora? 30 de... Oi? No dia 2 de junho. De julho, é porque ele faz aniversário dia 29 de junho. No dia 2 de julho, o Isaac, foi descoberto um tumor na cabecinha do Isaac. Gente, nosso netinho de 3 anos. Que coisa difícil, não é verdade? A Débora e o Marcelo, servos de Deus. A Débora foi ensinada nos caminhos do Senhor. É uma mulher de Deus. O Marcelo teve a experiência dele com Deus mais tarde, né, já jovem, um homem de Deus, firmado na palavra. E, de repente, algo que ninguém podia imaginar, que ninguém podia esperar. E o nosso netinho teve que ser operado, fez uma primeira cirurgia para colocar uma válvula para drenar o líquido da água que estava na cabeça. E na quarta-feira seguinte, isso foi no sábado, na quarta-feira ele foi operado para tirar o tumor. E passou por todo esse processo que vocês têm acompanhado. Ficou 31 dias no hospital, passou por cada coisa. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Nós ficamos em paz. Nós ficamos em paz. A gente tinha uma certeza dos cuidados de Deus e da soberania de Deus. Sabe? A gente precisa aprender a entregar tudo para Deus. Quando Ele está na nossa casa, na nossa família, a gente o busca, a gente o serve, Ele nos dá essa paz. Ele nos dá essa paz. Ele já venceu o mundo. E Ele nos garante essa paz. Amém? Glória a Deus. Nós ainda estamos no meio do tratamento. Ele está fazendo as radioterapias, mas nós cremos que Deus vai fazer essa obra completa. Deus fez algo tão tremendo também, tão lindo, que Deus comoveu a todos da igreja, comoveu amigos, comoveu gente no mundo inteiro. E nós sentimos o amor de Deus através da Igreja de Cristo. Então, queridos, não deixe de passar a oportunidade de você estar abrindo seu coração para Jesus totalmente. Totalmente. De você se decidir por Cristo. Você deixar Ele entrar no seu coração.
E Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua família e vai te acompanhar o resto da vida. Amém? E Ele é quem vai te garantir a vitória. É Ele quem vai te dar essa paz incondicional que só Ele pode dar. Uma paz que não depende das circunstâncias. Nós vamos enfrentar tudo que a gente tiver que enfrentar, firmes na rocha que é Cristo. Amém? No nome de Jesus. Se você que está nos assistindo, se você nunca fez aquela oração que eu compartilhei com vocês, de abrir o coração para Jesus e de dizer: vem, Jesus, vem morar no meu coração. Eu quero, Senhor, que Tu venhas me acompanhar todos os dias da minha vida. Que você possa, então, repetir essa oração agora comigo. Senhor Jesus, em Teu nome, me entrego a Ti, Senhor. Eu abro o meu coração para que Tu entres, ó Deus. Vem, Senhor Jesus, toma minha mão. Ó Deus, guia-me. Eu te peço, purifica-me do meu pecado, Senhor. Ó Deus, cura-me dos meus traumas, Senhor. Pede a Ele. Se você tem tristeza, se você tem coisas que te marcam a vida, pede a Ele agora, para Ele te tratar, para Ele te curar. E caminha com Ele. Senhor, eu hei de caminhar contigo todos os dias da minha vida. Toma a minha família, Pai, em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amém.